Boa noite para você de casa, agora tem o NTV News. Patos de Minas registra mais uma morte por Covid-19 e chega a 588 vidas perdidas desde o início da pandemia. Escola Municipal suspende aulas após ocorrência de infecção por coronavírus. No NTV News desta sexta-feira você vai ver também. Motociclistas ficam feridos em grave acidente no bairro Lagoa Grande. Acusado de tentativa de homicídio ocorrida em 2012 é absolvido. Com 193 inoperante em Patos de Minas, Corpo de Bombeiros pede que a população utilize o número 199. Futebol, Atlético vence com show de Hulk e consegue classificação antecipada na Libertadores. No Cruzeiro, tudo pronto para a rodada do fim de semana pela Série B do Brasileiro. Atleta de mountain bike faz apelo em busca de apoio para participar de competição. Escolas adotam cobertores em meio à onda de frio em Patos de Minas. Morte de casal acende alerta para os riscos de aquecer ambientes sem orientação. A queda no número de denúncias relacionadas à violência sexual contra crianças em Patos de Minas. E após muitas reclamações, o município afirma que cerca de 5 mil quilômetros de estradas devem ser recuperadas. Frente fria perde força e temperaturas devem sofrer elevação. As ações para amparar e acolher os moradores de rua. Destaques do NTV News desta sexta-feira que já está no ar. Dois motociclistas que trabalham com serviço de entregas por aplicativo ficaram feridos durante acidente de trânsito ocorrido no bairro Lagoa Grande. De acordo com as informações colhidas pela nossa equipe de reportagem, o acidente envolvendo esses dois motoboys aconteceu bem nesse cruzamento que fica entre a rua Vereador João Pacheco com a Avenida Piauí, aqui no bairro Lagoa Grande, ao lado da rodoviária da cidade. Segundo informações de testemunhas, um dos motociclistas teria avançado essa parada obrigatória aqui, e inclusive batido em outro motorista. Os dois trabalham como entregadores e o impacto foi tão forte que eles ficaram caídos aqui nesse local. Eles foram socorridos por unidades do Corpo de Bombeiros e SAMU aqui de Patos de Minas e encaminhados para o Hospital Regional Antônio Dias. Um deles fraturou uma das pernas, o outro teve uma lesão na cabeça, os dois reclamavam de dores, as motos ficaram bastante estragadas e eles foram levados então para o regional para serem atendidos por um médico. De acordo com as testemunhas, a polícia veio até o local, fez o boletim de ocorrência e as motos foram liberadas posteriormente por estarem irregulares. Agora a polícia deve analisar todo o fato e o conselho que fica inclusive para os motoboys é que manerem na velocidade, segundo a polícia, e que não desrespeitem as regras de trânsito. Por exemplo, esse de hoje teria avançado a parada obrigatória e batido em outra pessoa que também estava trabalhando, uma profissão muito de risco que é a do motoboy aqui em Patos de Minas, que tem que ter bastante cuidado. Foi levado a júri nesta sexta-feira Nivaldo Gomes da Silva, que é acusado de uma tentativa de homicídio ocorrida há mais de 10 anos em Patos de Minas. O crime aconteceu no dia 3 de março de 2012, em um bar no Cristavo, em Patos de Minas. A vítima, com ciúme da ex-esposa, que tinha até uma medida de proteção para que ele não se aproximasse dela, ele a viu no bar sentado com outra pessoa, chegou lá e agrediu essa outra pessoa, que é o hora réu. É a pessoa que estava sendo acusada. Então, assim, ele agrediu essa pessoa e depois, quando a polícia chegou até a casa dele, ele falou, ele atirou contra mim, ele foi atrás de mim atirando. Só que isso não restou provado. Ninguém viu esses disparos, não tinha registro de que houve disparo. E, pelo contrário, havia testemunha, a mulher, ela conta o que o réu também disse, que depois de ter sido agredido, o réu teria saído e a vítima teria ido atrás dela. Durante o julgamento, ficou constatado que faltaram provas que pudessem causar condenação de Nivaldo Gomes da Silva. A própria acusação percebeu que, no plenário, que não tinha prova suficiente para que fosse sustentada uma condenação. Até a existência do fato, a existência dos disparos, a existência de uma agressão foi questionada, porque não havia isso chegou até então pela única e exclusiva palavra da vítima. E
havia outras testemunhas que poderiam confirmar ou refutar esse fato, mas não foram ouvidas, talvez por desinteresse até diante do relato da história, que é de certa forma confuso, já que a própria vítima teria provocado a situação. Desta forma, o júri popular entendeu que Nivaldo não deveria ser condenado. Em princípio, imaginou que haveria uma disparo de arma de fogo contra uma pessoa, não teria acertado essa pessoa, que não veio a falecer, obviamente. Mas aqui hoje foi reconhecido pelo Conselho de Sentença que não houve sequer o fato, não houve prova da existência do fato dos disparos. O 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros publicou comunicado nesta sexta-feira alertando a população sobre a mudança provisória no número do telefone de contato com a corporação. O repórter Matheus Borges tem as informações. Oi, Odair. Pois é, durante toda essa sexta-feira, o telefone 193 aqui do Corpo de Bombeiros apresentou instabilidade. Ao meu lado está o Tenente Zuliani. Tenente, então, as primeiras horas do dia já davam indicativos aí dessa instabilidade na linha telefônica de vocês? Sim, o tridígito 193, ele passou por certa instabilidade durante o dia de hoje. Foi relatado pelos militares que são os telefonistas, né? Eles perceberam e a orientação para a população é que seja feita a ligação pelo 199, que é o tridígito da Defesa Civil, que nós aqui atendemos também no nosso batalhão. Tenente, nas primeiras horas, quando as pessoas começaram a relatar por outros meios para vocês que não estavam conseguindo fazer o contato aqui através do 93, qual foi a ação imediata do Corpo de Bombeiros? Foi justamente achar um outro meio aí para que pudesse atender a população? Isso, o 199 ele já estava sendo atendido por nós, né? O que foi feito? Nós entramos em contato com a imprensa, né? E pedimos para que avisasse a população que o tridígito 193 não estava operante no momento. A situação já está repassada para a equipe telefônica, né? Que ainda não resolveu o problema, mas esperamos que até o final do dia 193 já esteja operante. Tenente, então acredita-se que tudo se ocasionou na operadora responsável pela linha, pode ter sido um problema técnico deles? A gente não sabe exatamente o motivo do 193 não estar operante no momento, né? Por isso nós levamos a situação para a equipe telefônica, né? Para que eles tomem providência, né? Já que o 193 é um número de extrema importância para a população, que sem ele muitos que não têm esse conhecimento de que não está operante não serão atendidos, infelizmente. Por isso que quanto mais pessoas estiverem cientes que o 193 pode ser substituído pelo 199 no momento, melhor, para que essas pessoas sejam atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Tá certo, Tenente, muito obrigado pelas informações. Então é isso, Odair, devido a essa instabilidade durante todo o dia do Corpo de Bombeiros, através do 193, o 199 da Defesa Civil pode ser utilizado. Eu volto com você ao estúdio do NTV News. Obrigado, Matheus. Depois do intervalo, você vai ver que o Atlético venceu com o show de Hulk e conseguiu classificação antecipada na Libertadores. No Cruzeiro, tudo pronto para a rodada do fim de semana pela Série B do Brasileiro. E atleta de mountain bike faz apelo em busca de apoio para participar de competição. Vamos falar da Oral Unique, que é uma clínica odontológica conhecida por cuidar do sorriso dos brasileiros, né? Ao longo dos seus 5 anos de atuação, já transformou milhares de vidas. Nunca é tarde para sonhar com a Oral Unique. Lá você encontra os tratamentos, tecnologia, estrutura e toda a completa estrutura, né? E profissionais especializados para solucionar todo o problema bucal, inclusive a falta de dentes. Você faz o seu implante dentário com facilidade, qualidade e também segurança da maior clínica premium do Brasil. Então agende a sua avaliação gratuita, ligue lá, 3826-0800 ou mande mensagem no WhatsApp 99929-9800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. O Cruzeiro, a expectativa de 50 mil torcedores para o jogo contra o Sampaio Corrêa, no domingo, às 11 da manhã, no Mineirão.
O time teve semana livre para descanso e preparação para a partida contra o Sampaio Correia. Na verdade, esses 2 dias aí que o Paulo, né, deu pra gente descansar aí, foi de extrema importância, né, depois do jogo difícil contra o Náutico fora de casa. E a preparação tá sendo boa, todo mundo focado para domingo. E, cara, estamos esperando esse Mineirão lotado. E o apoio da torcida tem nos ajudado muito e tenho certeza que vai fazer uma diferença mais uma vez. Canezinho falou sobre o seu condicionamento físico e a mudança na formação do setor defensivo da Raposa, que passou a ser com 3 zagueiros. É verdade que mudou, né, a formação, mas acredito que o treinador ele tem essa capacidade de mudar a equipe e acho que foi uma das estratégicas dele. Né? E é verdade que quando eu saí estava numa formação, agora que eu voltei tá em outra, né? Mas eu tenho que me adaptar o quanto antes para né, voltar ao meu nível e para poder ajudar a equipe. Em relação à parte física, é normal que eu não consegui ainda chegar no meu 100%, mas jogo a jogo, se Deus quiser, eu vou recuperar essa parte. E em relação à movimentação, é muito, né, de cada jogo ali. Acho que os jogadores que jogam no meio campo ali, a gente, né, tem que ter essa leitura de jogo, né, e para ver o que o jogo pede. E acredito que estamos no caminho certo, né, todos os jogadores ali, né, que fazem essa função tá se doando ao máximo aí para entregar para o grupo. Para o jogador, o fato do Cruzeiro liderar o campeonato indica boa sintonia entre o grupo e a comissão técnica. O Paulo desde quando ele chegou, né, ele já falou da filosofia dele, né, que é de intensidade, pressão alta, posse de bola. E acho que todos os jogadores que estão aqui no grupo sabem disso. E é de extrema importância, né, o papel dele. Ele conversa bastante com todos os jogadores, né, passa confiança. E isso para um jogador é de extrema importância. E acredito que ele tem feito um bom trabalho, né? Ele tem mostrado isso, né? Essa conexão aí, jogadores e comissão técnica, tem dado certo. E espero que a gente continue assim, crescendo e evoluindo juntos. Ainda sobre esportes, agora a gente mostra o apelo de uma atleta de mountain bike que busca apoio para participar de competição, mas que tem enfrentado dificuldades. A grande quantidade de medalhas conquistadas em competições de mountain bike demonstram o amor de André pelo esporte sobre 2 rodas. Natural de Goiânia, ela mora em Patos de Minas há 2 anos, cidade que veio para buscar oportunidades. Aqui ela participou de diversas competições, mas na última, a atleta estragou a bicicleta que usa para competir. E o conserto ficou em mais de R$ 1.400. Eu fui fazer o último campeonato com ela, aí ela não aguentou. Aí ela explodiu o pneu, corrente, a catraca e o aro. E como ela é de fazer provas, aí as peças ficam muito caras. Aí eu peguei e levei na oficina. Aí agora eu não tenho condições de ir para poder pegar ela, porque ficou por R$ 1.400. André foi até a Câmara Municipal para buscar apoio de vereadores. Sem citar nomes, ela conta que recebeu uma promessa para consertar a bicicleta de pelo menos 3 parlamentares. Porém, nenhum deles teria honrado com a palavra. Eu fui lá e eles falou que eu podia levar ela no concerto e que quando tivesse pronto eu podia ir lá e eles ia pagar a nota. Aí agora que eu levei no concerto, ela tá pronta, eu fui lá e eles escondem e não me dá um sinal se vai ajudar eu pegar ou não. Eu já fui lá, eu tenho o quê? Umas 3 semanas, eu já pedi, chega gente a ficar escondido de mim, e aí agora o jeito foi pedir ajuda a vocês, né, para mim poder pegar ela no concerto, porque a Copa é importante, é a segunda Copa, porque uma foi lá no Rio de Janeiro, aí eu peguei o bronze, aí agora eu ganhei outra inscrição em junho para a Copa de Araxá, porque aí eu preciso dessa mountain bike, porque ela é própria para fazer XCO, entendeu? A atleta também procurou a diretoria de esportes do município, porém descobriu que Patos de Minas não dispõe de nenhum projeto que auxilie os atletas com bolsas. Fica meio sem graça, porque eu preciso ficar pedindo apoio às pessoas mais simples, porque as que podia me apoiar sempre fica arrumando uma desculpa, né, infelizmente. Em julho ela vai participar de uma competição de mountain bike na cidade de Araxá. Ela ganhou inscrição, porém não sabe como vai fazer para retirar a bicicleta da oficina.
A atleta, que sobrevive com a venda de sabão caseiro, pede ajuda para conseguir pagar o conserto da bike. Quem quiser colaborar com a Andréia pode ligar no telefone 34 9900 9788 ou ir até a casa dela, que fica na rua Ana de Oliveira, 206, no bairro Nova Floresta. Eu quero ajuda financeira para poder pegar minha bike no conserto, ou se também quiser comprar alguns produtos meus, porque eu vendo sabão líquido na rua, como todo mundo já sabe, porque eu não posso largar a minha bicicleta lá no concerto, e essa eu provo agora em junho. Se eu não pegar essa bike lá no concerto, eu não vou competir, porque ela é de fazer XL. Eu quero ver se consegue achar algum empresário que me ajuda para mim poder pegar a minha bike para poder competir em junho na Copa de Araxá, porque vai ser o segundo título fora de Patos de Minas. Dificuldade enfrentada aí pelos atletas amadores, né? Esse é um retrato fiel. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para o fim de semana aqui no News. Escolas adotam cobertores em meio à onda de frio em Patos de Minas. As ações para amparar e acolher os moradores de rua em frente fria perde força e temperaturas devem sofrer elevação no fim de semana. Olha, a Justiça determinou prazo para o vereador João Marra e o PROS se manifestarem com relação à mudança de partido do vereador, né? A ação foi aí movida pelo Patriotas, né? Contra aí João Marra e também o Partido Republicano. E o partido requerente, né, que é aí o Patriotas, disse que o João Marra, que foi eleito para o cargo pela sigla, não justificou a sua mudança de partido, filiando-se ao PROS. Diante disso, a Justiça determinou então aí que os réus, né, João Marra, o João Batista Oliveira, e assim também como representante do partido do PROS, possam aí apresentarem as suas defesas num prazo de 5 dias, né, para justamente discorrer, né, sobre essa mudança de partido. Aí João Marra corre o risco de perder o mandato, uma vez que, segundo o entendimento aí do partido, o mandato pertence ao partido. Pertenceria, portanto, ao Patriotas, e o Patriotas entrou na Justiça depois que o João Marra fez a sua filiação ao PROS. João Marra, que é pré-candidato a deputado. Uma iniciativa que envolve Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e o município tem realizado ações para ajudar pessoas em situação de rua que enfrentam a onda de frio. Um dormitório temporário, inclusive, foi implantado para atender os desabrigados. Mesmo tendo a família em Uberlândia, o André prefere andar por várias cidades. O andarilho conta que é usuário de drogas e que, às vezes, tem que dormir na rua. Na noite desta sexta-feira, ele só não dormiu ao relento, por causa de um apoio do CREAS. Além de passar a noite nesse dormitório, ele recebeu comida e ainda uma oportunidade de internação em uma clínica de recuperação. Desde meus 13 anos eu sou dependente químico, uso drogas ilícitas, bebida, tabaco, então eu quero sair dessa vida. O Antônio é outro que também precisou de apoio do CREAS. Hoje, ele conseguiu se restabelecer e até já arrumou um emprego. Fiquei um tempo na rua e fui acolhido aqui no CREAS, dormindo, almoçando, jantando e passando uma vida de dificuldade, né? Um pouco pesado, até conseguir um serviço para a gente ter um pouco de dignidade, e isso aí eu consegui sair, né? Hoje eu trabalho, tenho minha renda, venho aqui, pego a comida aqui, normal, mas espero que todo mundo venha a ser igual a mim. O foco da Secretaria de Desenvolvimento Social são pessoas que estão à margem da pobreza extrema, vivem em situação de rua e não têm um lugar para dormir nas noites frias de inverno. Um projeto chamado Inverno Solidário foi criado pela pasta. Desde que as temperaturas caíram na cidade de Patos de Minas, soluções vêm sendo adotadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social para ajudar pessoas que estão em condição de rua. Aqui no CREAS, no bairro Lagoa Grande, por exemplo, um dormitório improvisado foi feito para essas pessoas. Por enquanto, são 10 camas, mas há uma capacidade de atender até 15 pessoas, ampliando o espaço e colocando outros dormitórios. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, um trabalho de conscientização tem sido feito todos
todos os dias à noite nas ruas. Nós estamos com a equipe fazendo um plantão todas as noites. Eles vão nos pontos mais críticos, né, que é o galpão do produtor rural, nas portas das padarias, na rodoviária, fazendo um trabalho de abordagem, oferecendo para essas pessoas que estão em situação de rua o abrigo. E às vezes tem muita resistência, que eles não aceitam. Então, quando não aceita, a gente está fornecendo um cobertor para eles. Se eles chegam aqui no abrigo, hoje nós temos uma equipe já disponibilizada que fica no período da noite. Nós temos uma assistente social que trabalha até às 8 horas fazendo essa abordagem já diretamente. Ele chega, ele é acolhido por ela e automaticamente já verifica se a questão mesmo do banho, da questão da toalha, de mais cobertores e também doa-se alimentação. A alimentação servida hoje é a alimentação do restaurante popular. Então, todos eles, tanto para o almoço, quem vier ao CREAS, quanto também para o jantar, eles vão estar recebendo essa alimentação, que é o nosso foco principal, dar essa condição melhor para eles. O projeto também tem o apoio da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Novas ações devem ser realizadas ainda essa semana em conjunto com os órgãos. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e de Patos de Minas, o trabalho de acolhimento durante o período de frio é apenas um dos vários serviços que o CREAS realiza. A gente faz essa abordagem, verifica, por exemplo, se está faltando algum tipo de documentação, verifica se essa pessoa, por exemplo, ela quer retornar para o seu local de origem, trabalha também a inserção dessa pessoa no mercado de trabalho, se ela precisa de uma internação, talvez para alguma questão específica de bebida ou drogas, também nós vamos trabalhar com isso. Nós temos várias parcerias com comunidades terapêuticas e outras entidades, então nosso trabalho é focado nisso. Não é somente a gente fazer esse acolhimento, mas sim trazer a essa pessoa uma maior dignidade e colocar ela no vínculo familiar ou colocar ela novamente no ambiente mesmo de trabalho, dar a ela a dignidade humana. Pois é, nesta onda de frio, escolas de Patos de Minas estão permitindo o uso de cobertores pelos estudantes e promovem campanhas para arrecadar agasalho. As jaquetas, moletons e capuzes não estão sendo suficientes para os estudantes de Patos de Minas, que precisam se agasalhar com cobertores para tolerar a chegada do frio. Tá frio demais, senhor. Você tá doido, eu sair de casa e vento frio gelado na cara, eu não aguentei não, tive que trazer coberta. A gente teve até que vir todo mundo de coberta, todo mundo levou coberta até pro recreio e tá bem frio e o sol tá só de enfeite. Para a Nicolina, a situação é ainda mais complicada. Ela mora na roça e precisa acordar mais cedo para se arrumar e ir para a escola. Para resistir ao frio, ela está usando 5 blusas. Sim, porque se a gente ficar sem a blusa, a gente morre de frio. Devido às baixas temperaturas, nós da direção liberamos os alunos a trazer cobertas e cobertores para uso individual para tentar amenizar as baixas temperaturas. Carmélia é supervisora da Escola Municipal Prefeito Jacques Corrêa da Costa e explica que as baixas temperaturas estão prejudicando o aprendizado dos alunos. O frio está interferindo tanto que eles têm baixa concentração, e a dificuldade de copiar, porque eles têm reclamado que as mãos ficam muito geladas para estar copiando do quadro também. Na hora de copiar, não tem como copiar porque a mão está congelando, é horrível. A solução encontrada pelas escolas foi realizar uma campanha para arrecadar e doar agasalho para os estudantes enfrentarem o frio. Essa escola está fazendo campanha de agasalho, recolhendo cobertores, roupas de frio, meias, luvas, gorros e calçados, porque nós temos uma realidade aqui que até alguns alunos não possuem calçados fechados para enfrentar as baixas temperaturas. Na Escola Municipal Professor Aristides Memória, uma campanha também está sendo realizada para arrecadar agasalhos. A gente teve alguns casos de alguns alunos que vieram de cobertor, sim. Vários desses alunos não tinham um agasalho adequado para estar vindo para a escola ou não tinha de forma alguma. Aí a única alternativa era realmente, de fato, vir de cobertor. Camila e Ana se beneficiaram com as doações de agasalhos. Eu cheguei com muito frio, aí eles me deram blusa de frio, tênis, meia, touca. Aí, eu tô feliz que agora eu tô quentinha. A diretora me deu blusa de frio, touca, meia, blusa de frio. A gente está fazendo a campanha para conseguir arrecadar blusa de frio, sapato, meia, touca, luva. Tudo é muito bem-vindo. Lembrando que a gente tem crianças aqui desde a idade de 4 anos até os 15 anos. Então, toda a idade,
quem quiser contribuir, toda a idade é bem-vinda. Para colaborar, basta levar agasalhos até a Escola Caique, que fica situada na rua Parício Ferreira Filho, número 644, bairro Jardim Esperança, bem como na Escola Municipal Prefeito Jacques Correia da Costa. Nós estamos recolhendo as doações aqui na sede da escola mesmo, na rua São Geraldo 61, aqui no bairro Lagoinha. Boas iniciativas, né? As temperaturas devem sofrer elevação a partir deste fim de semana, mas o frio, com menor intensidade, deverá continuar. Em meio à onda de frio que fez as temperaturas despencarem nos últimos dias, as temperaturas devem voltar a subir, mas ainda sem grandes oscilações. Nós estamos aí sobre um evento de uma grande massa de ar polar que se instalou sobre a nossa região, mas ela não fica por muito tempo. Então nós já chegamos no ponto de máxima em termos de quantidade de frio, mas com o passar do tempo essa massa de ar se desloca e se estabelece a temperatura normal para essa época do ano. Visto que nós estamos caminhando para o inverno, continuamos ainda com temperaturas frias, no entanto não tão frias como nós temos visto. O climatologista explica que apesar das quedas significativas na temperatura, não foram as menores já registradas. Em Patos nós tivemos aí temperaturas que beiram os 4 graus nesses dias. Para a mínima isso é muito grande. Alguém pode perguntar, isso é o máximo de frio que nós já tivemos? Não. Patos já teve condições de frio menores do que 4 graus. Uma questão interessante que a gente pode observar é que esse frio permanece alguns dias em função dessa massa de ar que está nesse local. Mas à medida com que ela se desloca, a temperatura volta a aquecer e nessa próxima semana nós já teremos temperaturas mínimas que continuam baixas, mas já na casa dos 13 graus, 12 graus, já bem acima do que nós tivemos nessa semana agora. Adalberto lembra ainda que novas ondas de friagem podem voltar a ocorrer, alertando também para a baixa umidade relativa do ar. Nós já esperamos nos próximos dias uma nova entrada de frente fria. Se vai ser igual a essa ou não, à medida que nós nos aproximamos do inverno, a tendência é que nós tenhamos estações frias, como nós tivemos agora nesses dias, né? Então é importante a gente ficar de olho, a temperatura fria causa transtornos, que é importante a gente estar sabendo disso, e eu já tenho alertado que normalmente depois do frio vem a umidade baixa, e isso é preocupante. A radiação solar é preocupante muitas vezes, porque sem molécula de água no ar, não acontece filtro da radiação ultravioleta. Então vamos ver como é que fica a previsão do tempo para o fim de semana. Na compra da armação mais lentes, você ganha esse lindo óculos de sol. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. Os dados meteorológicos do IMET indicam possibilidade de leve aumento nas mínimas e máximas. A umidade relativa do ar deve ficar em 30% em alguns momentos do dia na região. A tendência é de céu com poucas nuvens. Em Patos de Minas, a temperatura varia de 8 a 25 graus no sábado e no domingo mínima de 10 e máxima de 25 graus. Em Vazante, as temperaturas variam de 10 a 25 no sábado, enquanto no domingo giram de 11 a 26 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 9 e máxima de 26 no sábado. Já no domingo, variam entre 10 e 26. Em São Gotardo, mínima de 8 e máxima de 21 graus no sábado. E no domingo, a previsão é de mínima de 10 e máxima de 22. E em Patrocínio, mínima de 3 e máxima de 24 graus no sábado. Já no domingo, a previsão é de mínima de 9, com a máxima devendo chegar aos 25 graus. A seguir, Patos de Minas registra mais uma morte por Covid-19. Escola Municipal suspende aulas após ocorrência de infecção por coronavírus. E as orientações sobre formas de uso dos autotestes. Com acesso ao autoexame, a população passa a ter mais um meio de identificar casos de Covid. Na prática, o intuito é que o próprio paciente possa realizar a coleta do material com resultado rápido em até 30 minutos.
O autoteste permite que o paciente possa fazer em sua casa ou no ambiente que preferir a testagem contra a Covid-19 e pode ser encontrado em farmácias. Ele te dá assim um rastreio se você está contaminado ou não, com a facilidade de você fazer em casa, né? O autoteste, ele vem a presença de um cotonete que você mesmo insere na sua cavidade nasal, né? E tenta coletar o máximo que você conseguir de secreção, colocando nas 2 narinas. Aí você vai colocar, né, depois que você coletar a secreção, ele vem um frasco com a solução teste, você vai girar dentro desse frasco e retirar a secreção que está presente no cotonete. Depois você vai pingar no dispositivo, aguardar 15 minutos. E aí vai te dar o resultado, se é positivo ou negativo. Em Patos de Minas, desde a chegada do frio, a procura pelos testes aumentou 100%. Hoje, custa R$ 69,90 nesta farmácia. Devido à procura, aumentou assim, gritante. Devido ao frio, acredito que ele também vai sofrer aumento. Não tem um público específico, assim, está vindo de pessoas variadas, idosos, jovens, que às vezes estão, né, querendo sair, curiosidade, ou viajar, aproveitar o feriado da semana que vem para viajar. Está tendo muita procura. Para realizar o teste, não é necessário demanda médica. Mas se houver resultado positivo ou sintomas, o recomendado é procurar unidade hospitalar. Se você tiver com sintomas, procura o médico para ele passar o receituário correto para você e a indicação dos medicamentos. Se não tem sintoma, tá tranquilo? Fica, né, em restrição, sem contato com pessoas, fica diretamente na quarentena. Se precisar de algum atestado, algum laudo de atestado, assim, de descanso, você tem também que procurar algum posto de saúde só para pegar mesmo a licença. A Escola Municipal do Distrito de Pilar, que fica na zona rural, no meio rural de Patos de Minas, ficou fechada nesta quinta e sexta-feira. A decisão segue a recomendação do protocolo já que professores testaram positivo para a Covid-19. A diretora da Escola Municipal Cônego Getúlio, extensão que fica no distrito de Pilar, comunicou a suspensão das aulas nesta quinta e sexta-feira, em decorrência de casos positivos para a Covid-19. Alguns professores testaram positivo para a Covid lá na escola e nós vamos suspender as aulas amanhã e depois. Assim vocês estão avisados e me ajuda a avisar os meninos, por favor, que vocês trazem que amanhã e depois não terá aula e a gente comunica a respeito de segunda, porque terça é feriado e a gente vai comunicando. Portanto, na quinta, né, ontem e hoje, sexta-feira, as aulas foram suspensas. Nós questionamos a Prefeitura sobre quantos educadores teriam testado positivo, quando as aulas devem ser retomadas e se há mais escolas municipais com aulas suspensas devido à Covid. No entanto, ainda não recebemos resposta. A gente também tentou entrar em contato com a escola via telefone, que é o número disponibilizado da escola, mas a gente ligou, fez contato e não tivemos atendimento. Fato é que a gente tem aí uma situação que vai ocorrer, né? Casos de Covid em escolas, assim como ocorre em outros ambientes, e aí tem que seguir os protocolos, como fez a escola aí de suspender. Professores tiveram aí, né, a constatação dessas confirmações aí relacionadas à infecção pela Covid-19 e por isso o protocolo exige que as aulas sejam suspensas naquelas turmas. Em BH, por exemplo, essa semana, pelo menos 2 escolas particulares, né, tiveram que suspender também as aulas devido aí à ocorrência de casos de Covid-19. Lá na capital foram mais de 10 casos, pede protocolo também a suspensão lá em escolas particulares, aqui numa escola municipal. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, disse no mês passado, né, que já era esperado que nesse período mais frio as ocorrências de casos aí relacionados a problemas respiratórios, inclusive a Covid, tivessem um aumento, né? E daí a necessidade da população estar se protegendo, se vacinando, né, se imunizando aí com todas as doses indicadas pelas autoridades de saúde para que os impactos sejam menores. Por falar em Covid-19, Patos de Minas registrou hoje mais uma morte em decorrência da doença. A informação consta no boletim extraordinário, publicado nesta sexta-feira, que está aí na tela. Com isso, o número de vidas perdidas para a Covid sobe para 588. Segundo a Prefeitura, a vítima é um homem e tinha 68 anos de idade. Ele se vacinou com as 3 doses, mas o idoso era portador de comorbidades, tendo realizado transplante hepático, fazia uso de imunossupressores e também já fazia uso de oxigênio domiciliar.
antes de ser infectado pelo coronavírus. Claro que nessa situação aí, o agravamento acabou levando aí à morte, ao óbito deste morador de Patos de Minas. São 588 vidas perdidas desde o início da pandemia. Olha, depois do intervalo aqui no News, morte de casal acende alerta para os riscos de aquecer ambiente sem orientação. E após muitas reclamações, o município afirma que cerca de 5 mil quilômetros de estradas devem ser recuperados. A Oral Unique é uma clínica odontológica conhecida por cuidar do sorriso dos brasileiros. Ao longo dos seus 5 anos de atuação, já transformou milhares de vidas. Nunca é tarde para sonhar, viu, com a Oral Unique. Lá você encontra todos os tratamentos com tecnologia, estrutura completa e profissionais e especialistas para solucionar todo problema bucal, inclusive a falta de dentes. Você faz o seu implante dentário com a facilidade, a qualidade e segurança da maior clínica premium do Brasil. Então agende a sua avaliação gratuita. Ligue lá, 3826-0800 ou mande mensagem para 99929-9800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Olha, a morte de um casal que acendeu uma churrasqueira dentro de casa para aliviar o frio intenso chama a atenção para os cuidados que precisam ser tomados em relação às tentativas de aquecer ambientes. O casal da foto, Edwin Luziana de Medeiros da Silva, de 40 anos, e Silvana Vieira da Silva, de 39 anos de idade, que morava em Nova Ponte, morreu após, em uma madrugada desta semana, colocar uma churrasqueira acesa dentro de um quarto. Isso para esquentar do frio. Pelo que a gente vê nessa ocorrência que aconteceu, a pessoa acabou acendendo uma churrasqueira, né? E aquela fumaça do carvão, que contém CO2 e também o monóxido de carbono, acabou intoxicando a pessoa que estava dentro do cômodo, porque ela, devido ao frio, acabou fechando as janelas e portas que davam para o exterior da residência. A gente não sabe exatamente o que causou a morte, né? Está aí um trabalho pericial pela Polícia Civil, mas a gente pode dizer que essa é uma possibilidade de que venha ter sido a causa do óbito. Outros casos de asfixia foram registrados em nossa região. O Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados. Nessa época do ano, essa friagem, né, é natural que as pessoas se tranquem dentro de casa, né, para que o ambiente fique mais quente. O que não é comum é utilizar-se desses mecanismos de queima de combustíveis, como carvão, lenha, para poder aquecer o ambiente. Normalmente isso é feito quando há uma lareira na casa, né? Ou então um sistema de aquecimento a gás. Só que normalmente nossas casas não estão preparadas para isso, né? Normalmente não fazemos lareira dentro de nossas casas. Ainda é preciso evitar velas. Segundo o Corpo de Bombeiros, há alternativas corretas que farão diferença e combaterão o frio. Nesse caso, utilização de cobertores, né? Se possível, né, utilizar aquecedores resistência elétrica ou então ar-condicionado, no caso, para aquecimento. Esse último dia 18 foi comemorado o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Patos de Minas, segundo o Conselho Tutelar, houve redução de cerca de 37% nas denúncias. Em todo o Brasil, entre janeiro e dezembro do ano passado, houve 18.681 registros contabilizados entre as denúncias recebidas pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, o equivalente a 18,6% dos relatos. O levantamento de 2021 indicou que o cenário da violação que aparece com maior frequência nas denúncias é a residência da vítima e do suspeito, 8.494, a casa da vítima, 3.330 e a casa do suspeito, 3.098. O padrasto e madrasta, 2.617 e o pai, 2.443 e a mãe, 2.044, estão entre os maiores suspeitos nos casos. Em quase 60% dos registros, a vítima tinha entre 10 e 17 anos. Em cerca de 74%, a violação é contra meninas.
A gente tem a questão do abuso sexual e da exploração sexual, que na maioria das vezes acontece no próprio seio familiar, né? Aproveitando a deixa também, essa é a semana, né, do dia 18 de maio, que é o dia 18 de maio é o dia do Faça Bonito, né? Conte a alguém, que é uma campanha de conscientização, né, do combate à violência sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. De acordo com especialistas, por causa do isolamento social causado pela pandemia, as denúncias de novos abusos cresceram. A notícia boa é que esse ano, por causa da volta às aulas, houve redução no número de denúncias. De acordo com o Conselho Tutelar de Patos de Minas, se comparado os 5 primeiros meses do ano passado com o início deste ano até agora, a redução das denúncias foi de 37%. Neste ano de 2022, né, de janeiro até maio, que são nossas comparações, né, houve sim uma redução dos atendimentos do Conselho Tutelar. Em comparação com 2021, a gente teve uma redução de 37,63%, né, quase 38% de redução dos casos até a data de hoje, né, dia 20 de maio. O conselheiro explica que é bom ficar atento aos detalhes que a criança expressa em casos de abuso sexual. Na maioria das vezes os sinais costumam ser claros, né, evidentes. A retração do comportamento da criança e do adolescente, né, o isolamento, depressão, você pode visualizar tristeza, alguns sentimentos, né, negativos, até mesmo que possam ser externados, né. A gente tem muitos casos retratados de automutilação, que a pessoa tenta externar aquela dor a partir do momento que ela não consegue falar a respeito disso, né. De acordo com o conselheiro tutelar, os dados são animadores, porém estão longe da realidade que os órgãos querem. Com a volta às aulas, o Conselho Tutelar realiza palestras para tentar encontrar mais casos e conscientizar as pessoas sobre a importância da denúncia. A gente pede sempre, né, que tendo essa disponibilidade, essa informação, né, que comunique o Conselho Tutelar, né, comunique as polícias, pode ser a Polícia Civil, pode ser a Polícia Militar, ou até mesmo através do Disque 100, né, que está disposto a receber essas denúncias e nos encaminhar. O telefone fixo, né, de atendimento de 7 até as 17 horas, é 3822-9694. E o nosso plantão é o 9686-3714, que funciona das 17 até as 7 horas da manhã para atendimento de urgência e emergência. Tomara que essa redução signifique menor número de agressões a crianças e adolescentes e não o medo de denunciar, né? Muitas vezes esse tipo de agressão, esse tipo de abuso acaba ficando ali escondido e as pessoas não denunciam por vergonha ou por medo, né? Tomara que essa redução não seja só relacionada a isso, mas seja também de números menores de agredidos, né, de abusados aí nesse período. E a gente sabe que a denúncia ela é necessária, mas nem sempre o abusado ou os abusados conseguem fazer essas reclamações, né, chamar a atenção para o abusador que está ali causando esse mal tão grande para crianças ou adolescentes. Olha, depois de muitas reclamações relacionadas ao estado precário das estradas rurais em Patos de Minas, a Prefeitura afirmou que deve recuperar cerca de 5.000 quilômetros de vias. A reconstrução das principais estradas rurais já era uma promessa do chefe do Executivo. Após o período mais crítico do início do ano, com diversos atoleiros e péssimas condições das estradas causadas por causa da chuva, o município resolveu investir na reforma das vias. O prefeito já assinou a ordem de serviço, nós já chamamos as empresas para conversar, para explicar como é que vai ser o trabalho e já iniciar de imediato que a gente precisa fazer esse trabalho antes das chuvas começarem. Serão 4.700 quilômetros de estradas recuperadas. 3 empresas foram contratadas para realizar as obras. O município foi dividido em 3 áreas. Uma empresa ficará responsável pela manutenção das estradas na região de Areado, Major Porto e Bom Sucesso. A segunda empresa vai cuidar das estradas na região que vai de Santana de Patos até Alagoas. E a terceira empresa vai dar manutenção nas estradas vicinais da região de Pilar. O secretário de Obras explica que a recuperação teve projeto para que as reformas durem por mais tempo. A gente dividiu o município, né, por áreas, né, baseado no conhecimento que a gente já tem das prioridades e tudo, e cada empresa vai ficar responsável. E cada empresa tem um fiscal
da prefeitura que vai acompanhar esse trabalho. Não é simplesmente passar patrol ou jogar cascalho. E aí a gente, inclusive, pede o apoio dos produtores. Porque muitas vezes a gente precisa de abrir um bolsão dentro da área do produtor, a gente precisa de fazer um alteamento da estrada, a gente precisa de cortar um morro e a gente precisa do apoio do produtor nesse sentido. Porque o trabalho ele não vai ser simplesmente patrolar, é fazer um trabalho de prevenção mesmo para quando chegar as chuvas, né, a gente não tenha tantos danos igual vem acontecendo nos últimos anos. Serão investidos 16 milhões de reais na recuperação. Dinheiro já previsto na votação de orçamento no ano passado. Cerca de 5,5 milhões de reais será destinado para cada uma das 3 regiões divididas. Isso a gente já previu no orçamento, né, do que a gente fez no ano passado para esse ano, a terceirização das equipes. Então essa verba já está no orçamento, passou pela Câmara, então o recurso está disponível, é recurso ordinário e nós vamos conseguir executar. A recuperação dos quase 5 mil quilômetros de estradas rurais deve começar nos próximos 10 dias. De acordo com o secretário de Obras de Patos de Minas, ainda existem outros projetos para serem terminados também, como a pavimentação do restante dos 300 metros da estrada de Sumaré. Outro projeto importante seria a pavimentação da estrada que liga Patos de Minas ao distrito de Alagoas. São 17 quilômetros para serem pavimentados. Uma promessa antiga de governo que deve sair do papel já nos próximos dias. Isso que depende ainda de um projeto que está sendo feito para essa região. De acordo com o secretário de Obras, depois de serem recapeadas, serem reconstruídas, a obra de manutenção deve acontecer para que as estradas continuem em perfeitas condições. Além das 3 equipes, né, das 3 empresas terceirizadas, as equipes da prefeitura também continuam fazendo esse trabalho de manutenção, de acompanhamento, para dar trafegabilidade aos produtores. Com essa, a NTV News fica por aqui, mas volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro na segunda. Ótimo final de semana para você e até lá.